Bem, pessoal, boa noite a todos, né? Agradecer a vocês pela presença aqui em mais uma aula ciclo da nossa disciplina. Na aula de hoje, que é a aula de exercícios, a gente vai fazer alguns exercícios relacionados à segunda lei da termodinâmica. Para essa atividade, pessoal, na verdade, para essa aula, eu trouxe alguns exercícios da nossa atividade online 2, certo? Escolhi as questões 8, 9 e 10 para resolver aqui com vocês hoje. Vamos lá, pessoal, para a primeira questão, que é a questão 8, né? A questão 8 é o seguinte: pede para calcular as variações de entropia do sistema e das vizinhanças e a variação total de entropia quando uma amostra de gás, certo? Tem uma amostra de gás, né? De amostra de gás argônio, certo? A 298 Kelvin e 1,5 bar de pressão passa de 1,2 decímetros cúbicos para 4,6 decímetros cúbicos, tá certo? Aí pede para calcular nesses três casos. Numa expansão isotérmica reversível, numa expansão isotérmica irreversível, né, contra a pressão externa nula, e numa expansão adiabática reversível, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, para cada um desses itens, tá certo, nesse processo de expansão do gás argônio, a gente tem que calcular a variação de entropia do sistema, né, no caso aqui, nosso sistema é o gás, né? Então a gente vai calcular a variação de entropia para o gás, certo? Em cada caso. A variação de entropia nas vizinhanças e a total, tudo bem? Vamos lá, pessoal, para o item A, que é o processo de expansão isotérmico reversível, né? Então, a gente sabe que a variação de entropia do sistema, tá certo? Inicialmente a gente vai calcular a variação de entropia do sistema. Ela é dada por essa fórmula aqui, NR igual o Ln de volume final sobre o volume inicial, tudo bem? Então, pessoal, para a gente calcular, a gente precisa de quem? Do número de mols, né? Certo? Do volume final e do inicial, tá bom? Como a gente aqui está numa relação, a gente não precisa converter unidades, não, tá certo? O volume final aqui, pessoal, está aqui, ó, é de 4,6 decímetros cúbicos, tá certo? E o inicial de 1,20, tá bom? Então, para calcular o número de mols, pessoal, a gente vai calcular a massa molar do argônio, certo? Sobre a massa molar do argônio, tá certo? Mas veja só, o argônio, pessoal, é um gás o quê? Diga aí, pessoal. É da família do hélio, né? Ele não se liga a nenhum a outro molécula de argônio, tá certo? Então, como é um gás nobre, então a gente vai usar exatamente a massa molar do argônio, tá certo? Mas quando eu falo no nitrogênio, pessoal, quando a gente fala assim, o gás nitrogênio, nitrogênio qual a fórmula molecular do nitrogênio? É o N2, não é isso, pessoal? Estão me ouvindo vocês? Sim, É isso? Então, pronto. No caso do gás nitrogênio, a gente teria que utilizar a massa molar da molécula de nitrogênio, tá certo? Então, preste atenção, tá certo? Quando for fazer esse tipo de questões. Quando a gente fala assim, argônio gasoso, como é um gás nobre, é exatamente quem? Exatamente o argônio, né? Que ele não faz ligação com ninguém. Tudo bem? Então, tá aqui a massa molar do argônio, 40 gramas por mol, tá certo? A massa aqui do argônio está aqui, é de 21 gramas, certo? Então, tá aqui o valor de 0,525, tá bom? Então, o número de mols aqui vai ser de 0,525 mol. Tudo bem? Então, a gente sabe que a constante universal dos gases é 8,314. Tá aqui o logaritmo natural do volume final sobre o inicial. Então, pessoal, a variação de entropia do sistema, né, que é a variação de entropia do gás, vai ser de 585, na verdade, 5,865, 865 joules por Kelvin. Tudo bem? Então é o seguinte, com esse valor de
entalpia do sistema, pessoal, certo? Que é a variação de entropia do gás, a gente vai então calcular a variação de entropia das vizinhanças, certo? E depois a variação de entropia total, o ΔS total, certo? Então vamos lá. Esse processo, pessoal, é reversível, não é isso? Então veja só, pessoal, para um processo reversível, certo? A variação de entropia total é quanto? Por definição? Ela é nula, né? Ela é zero. Então, a partir disso, a gente não pode calcular a variação de entropia das vizinhanças, tá certo? Então, a gente sabe que um processo reversível, a variação da entropia total é igual a zero, certo? Isso é a definição da segunda lei. Então, veja só. A variação de entropia total, que é igual à variação de entropia do sistema, que é a variação de entropia do gás, certo? Mais quem, pessoal? A variação de entropia nas vizinhanças, não é isso? Então, por definição, certo? A variação de entropia total é igual a zero. Então, portanto, certo? A variação de entropia nas vizinhanças, certo? Vai ser igual a menos a variação da entropia do sistema, que é a variação de entropia que o gás sofre, tá bom? O valor calculado foi de 5,865 joules por Kelvin, certo? Então, a variação de entropia nas vizinhanças, né, vai ser exatamente o valor, esse valor sendo negativo, né? Menos 5,865 joules por Kelvin. Perfeito, pessoal, até aqui? Vamos Sim. continuar? Perfeito. Vamos lá. Vamos para o item B. O item B pede para calcular as variações de entropia do sistema das vizinhanças e a total, certo? Numa expansão isotérmica irreversível, certo? Mas, por definição, pessoal, a entropia é uma função de estado? Sim ou não? Então, como é uma função de estado, depende somente dos estados inicial e final. Então, a variação de entropia para o processo reversível vai ser exatamente igual à variação de entropia para o processo irreversível, certo? Então, a gente sabe que a entropia é uma função de estado. Então, a gente pode usar essa relação aqui, certo? A variação de entropia do processo reversível vai ser igual ao do irreversível. Então, nesse caso aqui, ó, os valores que a gente calculou no item A também vale para o item B, tá certo? A variação de entropia do gás vai ser de 585, tá certo? Joules por Kelvin, tá bom? Isso vale para o gás. E é o seguinte, como o gás está expandido com uma pressão externa igual a zero, não é isso? Então, a variação de entropia nas vizinhanças vai ser quanto? Vai ser nula. Tá bom? Porque não tem uma pressão oposta. Então, em processos irreversíveis, a gente sabe que a variação de entropia total é maior do que zero. Então, nesse caso, pessoal, a variação da entropia total, que é igual à variação da entropia do sistema, que é do gás, mais a variação de entropia nas vizinhanças, vai ser quanto? A do gás a gente já sabe o valor, né? Tá aqui, ó. 5,865, tá certo? Então, o gás sofre essa variação de entropia, tá certo? A variação de entropia nas vizinhanças é nula, pois o gás está expandido contra a pressão oposta igual a zero.
Então, nesse caso aqui, pessoal, a variação de entropia total, né, vai ser de mais 5,865 Joule por Kelvin, certo? É uma entropia positiva, né, maior do que zero, então está de acordo com a definição de variação de entropia para processos irreversíveis. Tudo bem, pessoal, até aqui? Sim. Vamos para o item C, pessoal. Calcular a variação de entropia, certo? Em um processo de expansão adiabática reversível, certo? Se o processo é adiabático, pessoal, há troca de calor. Não. Então, como o processo é adiabático, certo? O calor reversível é nulo, certo? Da definição da variação de entropia, certo? Que é Q-rev sobre T. Então, para o gás, certo? Para o sistema, a variação de entropia também vai ser nula, tá bom? Outra coisa, pessoal, o processo ele é adiabático, né? Então, dessa forma, a gente não tem calor transferido para as vizinhanças, não é isso? Então, a variação de entropia das vizinhanças também vai ser o quê? Nula, tá certo? Então, assim sendo, pessoal, ó, a variação de entropia total, né? Portanto, a variação de entropia total, que é a variação de entropia do sistema mais das vizinhanças, vai ser quanto? Também vai ser zero, tá bom? Então, isso aqui está de acordo com o quê? Com a segunda lei da termodinâmica, né? Que para um processo reversível, certo? Delta S total é igual a quanto? Igual a zero. Tudo bem? Pessoal, até aqui, tranquilo? Podemos passar para a próxima questão? Pessoal, Sim. vamos lá, pessoal, para a questão 9 agora. A questão 9, pessoal, é a questão de múltipla escolha, tá certo? Está relacionada aos conceitos fundamentais da segunda lei da termodinâmica, certo? Acerca da propriedade de entropia, tá bom? Analisa as afirmativas a seguir. Vamos lá. Primeira afirmativa. A variação da entropia de um sistema fechado é a mesma para todos os processos entre dois estados especificados? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, pessoal. Como já falamos, né, já sabemos, a entropia é uma função de estado. Então, essa variação depende apenas do estado inicial e final. Então, para um sistema fechado, vai ser a mesma, desde que os dois estados sejam os mesmos. Então, afirmativa 1 que está o quê? Verdadeira. Tudo bem? Afirmativa 2. A entropia de uma quantidade fixa de um gás perfeito aumenta em toda a compressão isotérmica? Diminui, né? Diminui. Que o volume diminui, então fica mais organizado, né? Exatamente, tá certo? Fernanda, ela respondeu isso que está falso, tá bom? Ela respondeu com base na definição de entropia, né? Como o volume diminui, né? O processo de compressão, né? Logo, o grau de desordem vai fazer o quê? Vai diminuir também, não é isso? Você também pode analisar, Fernanda, com base na equação, não é isso? Qual é um processo
de expansão isotérmica, né? A gente viu que ΔS, né? Vai ser igual ao quê? A NR, Ln do volume final sobre o volume quê? Inicial. Não é isso? Então, como o volume final é menor que o inicial, né? Então, ΔS vai o quê? Vai diminuir, não é isso? Vai ficar o quê? Negativo. Tudo bem? Isso aqui é para o sistema. Para o sistema pode ser negativo, não pode ser o quê? Por a variação de entropia total. Tá certo? Mas a gente pode resolver com base na equação, mas também com base na definição, né? Como o volume vai ser menor, logicamente o grau de desordem vai o quê? Vai diminuir. Tá certo? Logicamente a entropia também diminui. Então, a afirmativa 2 está errada. Certo? Vamos para 3. A variação da entropia em um processo ciclo, ela é positiva? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Vamos lá, certo? Em um processo cíclico, né, o estado inicial e final são equivalentes, são iguais, tá certo? Então a variação da entropia total é quanto? Processo cíclico? Ela é nula, né? Então, sendo nula, não é positiva. Então, essa afirmativa aqui também está errada, tá bom? Então, com base nisso, qual é a resposta? Item A. Tudo bem? Sim, Podemos seguir? sim. Vamos lá, pessoal. Aqui está a questão 20, tá certo? Mas aqui é um erro de digitação, que é a questão 2. Desculpa, a questão 2 não, a questão 10, né? Questão 10 é a nossa atividade online, certo? Vamos lá. Um sistema termodinâmico, tá certo? Ele consiste em um gás ideal, ele sofre um processo AB reversível e isotérmica, certo? Esse gás ele sofre uma transformação AB reversível e isotérmica, como mostra a figura abaixo, tá bom? Então, veja só, tá aqui o gás, ó, ele está aqui no estado inicial A, né? Pressão de 5, 10 a quinta Pascal, nitro por metro quadrado, e 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom? Aí pergunta, a quantidade de calor Q em joules que é trocada entre o sistema e a vizinhança, tá certo? Durante essa transformação. Tá certo? Então, quer saber a quantidade de calor que é trocada entre o sistema e a vizinhança durante essa transformação. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Essa questão aqui, certo? Primeiramente, a gente tem que fazer o balanço, o balanço de energia, certo? Com base na primeira lei da termodinâmica, tá bom? E a parte de balanço de energia, e com base no trabalho de expansão, a gente obtém, então, o calor. E com calor, pessoal, a gente pode então calcular a variação de entropia no item B, certo? Então, vamos lá. A quantidade de calor que em joules tocada entre o sistema e a vizinhança, certo? Durante a transformação. Veja só, o balanço de energia, certo? Para esse sistema fechado, esse processo de expansão, é ΔU igual a Q mais W, certo? Veja só, como é a transformação isotérmica e o gás ideal, a, a energia livre, certo? É pensada por U, é função somente da temperatura, tá certo? Como a temperatura não varia, logicamente, a variação de energia interna vai ser quanto, pessoal? Vai ser zero. Então, da equação aqui do balanço de energia, né, ΔU igual a Q mais W, Q vai ser igual a quem? A menos W. Tudo bem? Aí veja só, o trabalho, certo? Que é realizado no trabalho, desculpa, o trabalho que é realizado nesse processo de expansão, ele é dado por essa equação aqui, ó. O trabalho é menos NRT, Ln do volume final sobre o volume inicial.
Tudo bem? Certo? Então, veja só. Com o valor de W, a gente então pode calcular quem? O quê? É isso? Aí veja só. Essas variáveis N, T, tá certo? Volume final, inicial. Na verdade, a temperatura não informa, né? Não informa. 298. A gente pode, então, esses dados aqui a gente pode obter a partir de um ponto desse processo de expansão ou a partir do diagrama, tá certo? Diagrama P vezes V, tá certo? Então, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte: como esse gás é ideal, tá certo? Então, a partir da equação de estado dos gases ideais, a gente vai calcular NRT, tá certo? Na verdade, NRT a gente pode chamar de PV, tá bom? E esse produto aqui, tá certo? A gente pode ser obtido, né, do gráfico do diagrama, né, pressão versus volume, certo? Vamos lá. Então, a equação aqui do trabalho está aqui, tá certo? A gente precisa ter, então, o que, pessoal? Calcular, né, P vezes V para substituir a equação, certo? Então, vamos lá, pessoal. No ponto a gente vai utilizar os dados. Na verdade, vamos lá. Como o gás é ideal, né, ó, PV é igual a NRT, não é isso? Todo mundo concorda, né? Então, ó, NRT vai ser igual a quem? A P vezes V. Então, com esse valor de P vezes V, a gente vai substituir aqui nessa equação, certo? E calcular o trabalho de expansão. Então, vamos lá, no ponto a gente pode pegar o ponto A, o ponto B, ou qualquer ponto sobre a isoterma, tá certo? Então, só tem que pegar um ponto que você consiga especificar bem, tanto a pressão como também o volume, tá certo? Veja só, aqui no ponto A, pessoal, certo? No ponto A, vamos botar aqui. Esse ponto bem aqui, ó. A gente pode usar qualquer ponto, certo? Mas vamos usar aqui o ponto A. No ponto A, a pressão é quanto? 5, né? Vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Todo mundo concorda? Tá aqui, ó. Que é PA. Certo? E o volume, pessoal, tá bem aqui, ó. Ó, vocês devem em consideração aqui, ó, tanto a unidade como também aqui a potência. Tá certo? O volume, pessoal, é 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom? Então agora a gente pode então calcular P vezes V. Podemos ir? Vamos lá, pessoal. Então tá aqui os valores, né, de pressão vezes volume, tá certo? Então tá aqui, ó. P vezes V vai ser 5 vezes 10 a quinta vezes 4 vezes 10 a menos 3, tá? 2 vezes 10 a terceira joules, tá certo? Só que na equação também para calcular o trabalho de expansão, a gente precisa do volume inicial e o volume final, tá bom? O volume inicial, pessoal, é igual ao volume no ponto A, que é de 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, não é isso, pessoal? E o volume final, que é aqui no ponto final B, volume no ponto B, é de 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Todo mundo concorda?
Tá aqui o volume final. Certo? Então, indo para cá aqui, ó, tá aqui o valor de P vezes V no ponto A, certo? O volume inicial, o volume final. Então, na equação, né, do trabalho de expansão, né, a gente então vai obter vai calcular agora. Vamos lá. O trabalho de expansão, certo? Vai ser igual a P vezes V, ó, o valor que a gente calculou ali. Vai ser menos, ó, presta atenção, aqui tem um valor negativo, ó, menos vezes 2 vezes 10 a terceira joules, certo? A gente já calculou esse valor. É isso. Vezes o logaritmo natural do volume final, que é 10 vezes 10 a menos 3, dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Perfeito? Então, o trabalho de expansão vai ser de menos 1,83 vezes 10 a terceira joules. Certo? Só que a questão não quer o trabalho de expansão, né? Ela quer quem? Quer o calor, tá bom? Deixa eu manter isso aqui. Então vamos lá. A partir do balanço de energia, né? O sistema fechado, a gente vai ver que a variação da energia interna ela é nula, já que o gás é ideal e a temperatura é constante. Então, Q vai ser igual ao menos o trabalho de expansão, tá bom? Então, pessoal, o calor, né, que é trocado entre o sistema e a vizinhança, vai ser, como a gente calculou aqui o valor de quanto, pessoal? Menos, né? 1,83 vai ficar positivo, né? Vai ficar 1 menos, na verdade, menos, né? Menos 1,83 vezes 10 a terceira. Então, isso que vai dar de 1,83 positivo, né? Vezes 10 a terceira joules. Bom, então, isso aqui é o nosso calor reversível que é trocado entre o sistema e a vizinhança. Tudo bem? Aí, com esse valor de Q, então a gente pode então calcular a variação de entropia por gás, né? Sabendo que esse processo de expansão ocorre a 298 Kelvin, tá certo? Então veja só, pessoal, aqui a gente vai utilizar a definição da segunda lei da termodinâmica, né? Então, da definição da segunda lei, a gente sabe que diferencial da entropia, tá certo? Vai ser igual ao diferencial do calor, que é trocado de forma reversível, certo? Sobre a temperatura. Tá certo? Então a gente vai fazer aqui então a integral, né? Integral de ds vai dar ΔS, né? Vai dar uma variação. E a integral de dq vai dar Q, né? Vai dar uma quantidade. Tá bom? Veja só, pessoal, a temperatura, esse processo, ele é o quê? Ele é isotérmico, né? Então a temperatura é constante. Então pode sair de dentro da integral. Tá certo? Então, ΔS, certo? A variação de entropia vai ser igual ao calor trocado de forma reversível, que rev, sobre a temperatura. Tá bom? A temperatura, pessoal, a gente tem que utilizar sempre unidades absolutas, ou seja, tem que ser em Kelvin. Vai ser de 298 Kelvin, certo? E o calor trocado, a gente já calculou anteriormente, né? Vai ser de 1,83 vezes 10 a terceira joule, certo? Então, calculando aqui, pessoal, o ΔS, né? A variação de entropia por gás vai ser de 6,14
joules por Kelvin. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Então vamos lá, pessoal. Essas questões aqui são da atividade online 2, certo? Uma atividade pequena, né, com 10 questões. E o prazo de entrega, pessoal, vai ser até quarta-feira, dia 5, tá bom? Eu vou agora para a gravação e a gente continua aqui as discussões, tá certo? Falando especificamente do conteúdo que vai cair na nossa atividade, na nossa prova de sábado, tudo bem? Deixa eu parar aqui a gravação para o vídeo aqui não ficar muito longo. Pronto, tá aqui para a gravação.